envolve volume de paralelepípedo e transformação de unidade de medida. Então, vamos lá para essa questão, tá? A primeira informação importante da questão é que o volume do paralelepípedo que ele deu, ó, eu vou tentar desenhar rapidinho para vocês tentarem entender, né, que no real ele deu volume de 28.080 litros, certo? E no desenho, na maquete, né, ele deu somente a medida do comprimento, da largura e da altura, né? Então, a gente vai ter que calcular aí, ó, o volume, tá? Ele deu em centímetros. Então, a primeira coisa que vocês teriam que observar nessa questão era as medidas, tá? Ele deu em centímetro, tá? Isso a da maquete. Então, nesse caso, o que é que você, a primeira coisa que teria que fazer era calcular o volume do, vou deixar aqui, ó, Mzinho, volume da maquete, tá? E aí, para fazer o cálculo do volume do paralelepípedo, basta você multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Então, aí vamos estar fazendo essa multiplicação. O comprimento, ou desculpa, isso, comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Fazendo essa multiplicação, acharíamos o valor de 28,08 centímetro cúbico. Eu tô falando de volume, né? Então, volume, né? Então, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, tô multiplicando ela 3 vezes, então, centímetro cúbico. Só que aí eu vou fazer uma escala, né? Ele pediu a escala. Eu tô falando de uma escala volumétrica. E aí eu não posso fazer essa escala, né? Que é a escala do desenho, né? Ou seja, do desenho, que é a maquete, dividido aí pelo volume que a gente encontrou, que ele já deu na questão do real, certo? Nesse caso aí, o que a gente tem que fazer? Fazer as transformações de unidade, tá? Aí, nesse caso, ele deu na questão uma coisa boa, né, que ele fez. Ele deu que 1 decímetro cúbico era igual a 1 litro, é igual a 1 litro. Então, nesse caso aqui, ó, aqui você já sabe que 28.080 litros, ele vai ser igual a 28.080 decímetro cúbico, tá? Esse aqui, ó, o volume da maquete, que é do desenho, está em centímetro cúbico. O que é que a gente tem que lembrar? De transformação de unidade. Lembre lá da tabelinha de transformação de unidade, ó. Vou botar aqui do lado, em cubo, ó, quilômetro, hectômetro. Só que aí eu vou partir logo para adiantar a nossa resolução do metro, né, cúbico, ó. Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Como tá em centímetro, e eu quero comparar aqui, ó, do centímetro cúbico para decímetro cúbico, ó, eu estou voltando. Nesse caso aí, como eu tô tratando de volume, então eu vou dividir, tô voltando, ok, uma casa, nesse caso aqui, ó, só que eu tô tratando de volume, eu vou dividir aqui, ó, por 1000, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que pegar 28,08 e dividir por 1000. Que nesse caso, você vai correr as casas decimais. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai correr as casas decimais, né? 3 casas decimais. Então, vai ficar 1, 2, 3. Vai parar aqui. Então, vai ficar 0,02808 decímetro cúbico, tá? Agora sim, a gente pode fazer a escala como foi pedido na questão. Então, a escala vai ser
o valor que a gente tinha calculado do volume da maquete sobre o volume que tinha dado na questão, que é 28.080. Só que agora eu estou relacionando em decímetro cúbico em decímetro cúbico. O que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida? Vamos tirar as vírgulas, né? Ou seja, igualar as casas decimais, como a gente fala. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, para tirar as casas decimais, eu vou acrescentar 5 zeros aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai vir aqui, vai ficar o quê? 2.808 sobre 28.080 e acrescentar os 5 zeros. 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou simplificar. Simplificando, né? Esse 2.808 dividido por 2.808, 2.808 dividido por 2.808 são iguais a 1. Então, vai ficar a nossa escala 1 sobre 1. Só que essa escala é cúbica, é uma escala volumétrica. Então, para achar a escala como ele quer, ó, eu vou ter que tirar a raiz cúbica de 1 sobre 1 milhão. Certo? A raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 1 milhão é 100, tá? Porque 100 vezes 100, 100 mil. 100 mil vezes 100, 1 milhão, tá? Então, a resposta correta é a letra B. Certo, gente? Espero que tenham gostado aí desse vídeo, dessa questão. E semana que vem tem mais questões de matemática para vocês.